Oi, pessoas! Tudo bom com vocês? Vocês podem reparar que essa semana eu tô um pouco mais animada. Eu botei uma blusa. Continuei sem maquiagem, mas já estou vestida, né? Espero que vocês também estejam um pouquinho mais animados essa semana, caso vocês não estivessem bem como eu. Uma das muitas coisas de Carol é tentar diminuir o sofrimento dos meus alunos ao fazer um trabalho de literatura. Então eu fico pensando, quando eu era aluna, como será que eu gostaria de fazer um trabalho? De repente, para meus alunos não é tão bom. Eu, às vezes, acho que eu tô super arrasando, daqui a pouco eles não gostam, né? Mas eu me esforço, tá, gente? Como eu falei lá no vídeo da Nina George, né? Vocês podem, quem não viu o vídeo da Nina George pode ver aí, em algum lugar. Eu falei para vocês que um livro dela, que é a Livraria Mágica de Paris, me deu uma ideia para fazer um trabalho com as minhas turmas de primeiros anos em 2018. Junto com esse livro dela, eu fui inspirada também por este livro, que é A Farmácia Literária. Esse livro é da Ella Bertoldi e da Susan Elderkin. E aqui na capa diz o seguinte: mais de 400 livros para curar males diversos de depressão e dor de cabeça a coração partido. Então, em 2018, eu juntei a ideia da Livraria Mágica de Paris com as indicações que esse livro faz e pensei, vou fazer um trabalho de literatura em que os alunos têm que fazer um remédio com bula e tudo. Hoje, coincidentemente, quando eu estava preparando o roteirinho desse vídeo, eu estava vendo umas coisas na internet e encontrei um post falando sobre a farmácia da poesia, The Poetry Pharmacy. É uma farmácia que existe no oeste da Inglaterra. A dona é a Débora Alma e ela abriu uma farmácia da poesia. Neste local, ela vende poemas para tratar de problemas da alma. Então, as poesias são colocadas, os poemas são expostos como se fossem remédios, em vidrinhos e caixinhas mesmo. E eles são também divididos de acordo com o humor, que ela acha que é mais fácil para as pessoas se acharem. Nessa farmácia da poesia, existe um local para oficina de poesias, para palestras, para sarau e também uma sala da consulta, onde os pacientes contam para Débora Alma como eles estão se sentindo e ela, ouvindo aquilo, indica o poema mais adequado para ele. Então eu achei isso muito massa. Eu vou colocar para vocês aqui o site da Poetry Pharmacy, que eu acho bem massa da gente entrar lá e conhecer. Então, se vocês estão aí me assistindo e vocês não são meus alunos, vocês são alunos de outras profs, compartilha já o vídeo com a tua prof, vá que dá uma ideia boa para ela fazer um trabalho legal aí com vocês, ou se vocês são amigos de profs, indica esse vídeo aí para elas, compartilha lá, curte e compartilha, para de repente dar uma boa ideia de um tipo novo de trabalho para os professores de literatura. Como é que foi a dinâmica desse meu trabalho? Os alunos se dividiram em grupos e a partir das poucas marcações que eu fiz aqui no livro, pouquinhas, eles escolheram uma doença, tá? Então, por exemplo, nós temos, deixa eu ver, ter o pé na estrada, pesadelos, raiva, racismo. Então, temos várias doenças aqui. Alguns grupos se dedicaram muito para a apresentação do seu remédio. Então, nós aqui temos o Highflex, né? Então, é o remédio contra a raiva. Então, o pessoal fez a bula de remédio, né? Eu não me importei, por mim não precisava ser digitado, então fizeram à mão mesmo a bula do remédio. E fizeram a apresentação dos comprimidos assim. E o que são os comprimidos, gente? São trechos de um poema, de uma narração e de uma peça de teatro. Porque nós estávamos estudando os gêneros literários. Então, cada comprimido seria um exemplo de um gênero literário. Então, os comprimidos desse aqui foram apresentados enroladinhos com uma borrachinha, tá?
Outro que eu gostaria de mostrar é o arrependimentamol. É difícil, né? Grande o nome. Arrependimentamol, 500 gramas. E na caixa nós temos algumas indicações. Este medicamento não deve ser rasgado nem jogado fora. Não tome pela metade, use até o fim. Ou seja, leiam os livros até o fim, né, gente? Eu vou ler para vocês um dos comprimidos do arrependimentamol, que é o comprimido lírico, que é um poema. É um poema do Manuel Bandeira chamado Andorinha. Diz o seguinte: Andorinha lá fora está dizendo, passei o dia à toa, à toa. Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste, passei a vida à toa, à toa. Então aqui está exemplo de um remédio de arrependimento do Manuel Bandeira. Bom, o outro que eu quero mostrar para vocês é o Amorina. O Amorina diz o seguinte: venda sobre descrição literária. Contém 3 comprimidos encadernados. Leia a bula. Então, a bula tá aqui. Eu vou ler para vocês a bula, que é muito interessante. Diz o seguinte: para que este medicamento é indicado? A Amorina é indicado para sintomas de amor não correspondido. Como este medicamento funciona? A Amorina mexe com o seu psicológico, fazendo com que sentimentos de amor se amenizem cada vez mais. Quanto tempo dura o efeito? O efeito dura de 8 a 10 horas na primeira semana e seu efeito fica mais duradouro conforme o uso. O que devo saber antes de usar esse medicamento? A Amorina pode ser vicioso e pode causar delírios conforme o uso irregular. Você pode acabar perdendo todos os seus sentimentos de amor se usar a Amorina mais do que for indicado. Data de validade indeterminada. Aviso: mantenha em local seco e longe de crianças. Então essa é a bula criada pelo grupo da Amorina. E o comprimido que eu vou ler desse grupo é o comprimido épico, é a narração, que é um trecho de Jenny Han, que é de 2015, do Ainda Amo Você. Diz o seguinte: e aí, o que houve? Pergunta como se eu estivesse tomando seu precioso tempo. Isso não está certo, não é o que eu esperava. Mas o que exatamente eu esperava de Peter? Que eu entregaria a carta a ele e ele a leria e me amaria? Então aqui nós temos um trecho de uma narrativa que faz parte do gênero épico e está tentando curar o amor não correspondido, né? Bom, eu tinha me programado para fazer então um vídeo mostrando assim muitos outros trabalhos para vocês. E quando eu me dei conta em que momento que esse meu vídeo apareceria para vocês, eu me senti um pouco culpada. Porque eu pensei, puxa, a gente está numa semana em que muito está se falando do respeito às pessoas negras, do absurdo dos últimos assassinatos que a gente testemunhou, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E agora nas redes sociais a gente está vendo todo tipo de manifestação. E eu pensei, puxa, eu escolhi esse assunto justo nessa semana que eu acho que eu devia também me colocar. E eis que eu fui salva por um aluno assim, que em 2018 ele parecia que ele sabia o que ele tinha que fazer para me ajudar hoje. E esse aluno, gente, é o amor da minha vida, dono do meu coração, rei do meu sorriso. O trabalho dele chama Racistometicona. O assunto dele era racismo e ele fez o Racistometicona. Então, eu vou dedicar um pouco mais desse vídeo lendo primeiro a bula do Racistometicona. Diz o seguinte: cada comprimido contém 25 mg de Semancol, 30 mg de Cifragol. Para que esse medicamento é indicado? Esse medicamento é indicado para o controle de emoções não indicadas, racismo, controle de falta de educação com o próximo e o tratamento para o sintoma de racismo. Como este medicamento funciona? Este medicamento tem em sua composição cloridrato de anti-idiotol, que age diretamente no organismo, fazendo com que a pessoa tenha noção da vergonha que está passando e pare de se achar superior por ser de determinada etnia. Como devo usar esse medicamento?
O racistometicona não tem uma quantidade exata de quantas vezes deve ser ingerido ao dia. Esse medicamento deve ser tomado após cada pensamento racista até que não tenha mais o sintoma. Quando não devo tomar esse medicamento? Não se deve tomar o racistometicona caso não apresente nenhum distúrbio de intolerância racial. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Vamos ver os 3 comprimidos do racistometicona. O primeiro que eu vou ler para vocês é o comprimido épico, que é um trecho de um conto do Monteiro Lobato chamado Negrinha, que quem aí sabe, né, tá bem por dentro do esquema da literatura, sabe quanto que o Monteiro Lobato foi super criticado nos últimos anos, ameaçado de censura por trazer obras racistas, consideradas racistas, como o trecho que eu vou ler para vocês agora. O corpo de Negrinha era tatuado de sinais, cicatrizes, vergões. Batiam nele os da casa todos os dias, houvesse ou não houvesse motivo. Sua pobre carne exercia para os cascudos, cocres e beliscões a mesma atração que o ímã exerce para o aço. Se a gente for atualizar o Monteiro Lobato, a gente troca cascudos, cocres e beliscões por balas e tiros e joelhos, né, gente? E os da casa por qualquer um na rua. Qualquer um racista na rua, né, gente? Outro comprimido é o comprimido dramático, que esses danados não colocaram o título da obra, né? Eu vou ler, mas eu não sei o título da obra. O fato aconteceu num voo a caminho do Brasil. Uma senhora branca, com cerca de 50 anos, tem seu lugar ao lado de um negro. Visivelmente perturbada, chama o comissário de bordo. Comissário: qual é o problema, minha senhora? E a senhora: mas você não está vendo? Colocaram-me ao lado de um negro. Não suporto estar ao lado de um ser assim tão repugnante. Marque-me em outro lugar. Comissário: por favor, acalme-se. Vou ver se encontro um disponível. O narrador volta a falar. O mesmo afasta-se e retorna depois de alguns minutos. O comissário: senhora, como pensava, não tem nenhum lugar disponível na classe econômica. Falei com o comandante e ele disse-me que não há lugar livre nem mesmo na classe executiva. Na verdade, tem um lugar na primeira classe. Narrador: e antes que a senhora comentasse alguma coisa, o comissário continua. O comissário: não é comum para a nossa companhia permitir uma pessoa da classe econômica sentar-se na primeira classe, mas consideradas as circunstâncias, o comandante pensa que seria escandaloso uma pessoa sentar-se ao lado de alguém tão desagradável. Narrador: e voltando-se para o negro, o comissário diz: portanto, senhor, se deseja, pegue suas bagagens de mão. Há um lugar na primeira classe que o espera. Alguma ponta de justiça em meio a injustiças infinitas, né, gente? O último comprimido é o comprimido lírico do poema. Ele diz o seguinte: o título é O Racismo. Nós somos todos iguais, não há raça nem a cor. Se em nosso coração houver amor, muito amor. Se nosso sangue é igual, é vermelho em qualquer tema, não devemos transformar a cor da pele num problema. É da Ana Margarida Amado. Talvez seja inocente, né, gente? Até porque não ver a cor não é uma coisa boa, né? Nós temos as nossas cores, mas não é por causa das nossas cores que nós somos diferentes. Eu aproveito para contar uma lenda rapidinha que a gente pode ler no Macunaíma, o herói sem nenhum caráter, do Mário de Andrade. O Macunaíma e 2 irmãos deles precisam sair da tribo em que eles vivem e ir até a cidade. O Macunaíma e os irmãos são negros. Eles estão caminhando pela floresta e existe uma pegada de um gigante daquela floresta, um gigante mágico, e aquela pegada está cheia de água porque tinha chovido na noite anterior. O Macunaíma não vê a poça d'água dentro da pegada do gigante mágico e ele cai dentro daquela água. E quando ele sai, ele desbota todinho e fica bem branquinho.
O segundo irmão achou muito interessante ser possível trocar de cor e ele foi lá e se jogou naquela poça d'água, se batendo, parecia um pato maluco. Como a água já tinha um pouco da cor do macunaíma, o segundo irmão desbotou um pouquinho. O terceiro irmão achou muito interessante trocar de cor e foi até a poça d'água da pegada mágica do gigante. Só que como o segundo irmão se debateu todo, o terceiro irmão só conseguiu molhar as palmas da mão e as plantas dos pés. E essa é uma lenda que existe no norte, explicando por que existem 3 cores diferentes de pele no Brasil. Eu gosto muito dessa lenda porque a origem dos 3, eles são irmãos. Eles continuam irmãos mesmo que a cor deles tenha mudado. Eu não tenho lugar de fala, mas eu tenho muitas leituras que me abrem os olhos e me ensinam as coisas que eu faço errado por causa do racismo estrutural em que eu vivo e me ensinam também a como mudar a minha postura. E eu me preocupo muito em mudar a minha postura para que eu seja um bom exemplo para meus alunos e também para que eu contribua para que no futuro a gente não tenha joelhos asfixiando ninguém e nem balas matando nenhum adolescente. Na semana que vem, eu vou trazer algumas leituras que ajudaram a abrir meus olhos e a mudar minha postura. E eu convido todos vocês, gente, a procurar conversar com as pessoas, a ler, para que nós consigamos ter um futuro em que as pessoas negras tenham o seu lugar de direito, de respeito e como todos deveriam ter na nossa sociedade. Até mais ler.